Aqui colocar para gravar, porque a coordenação provavelmente vai me pedir essa gravação. Muito bem. Pronto, estamos gravando. E o que acontece? O carro, qualquer carro, né? Ele não tem como ser só elétrico, né? Evidentemente, é um carro mecânico, onde a propulsão dele é elétrica. Então, dentre várias coisas que acontecem, que estão falando a respeito dessa maravilha, que é o que tudo indica, é uma grande tendência ao futuro da nossa engenharia. Vou até mudar aqui, tá? Futuro da nossa engenharia automobilística. Então, vale a pena a gente dar uma olhadinha. Dá uma olhadinha nesse carro, o que ele significa para todos nós, em especial para os engenheiros mecânicos. O que ele tem de tão especial? Muito bem, caríssimos. Eu vou tirar, inclusive, aqui o compartilhamento. A gente não precisa mais dele aqui. E, na realidade, a nossa aula é um papo sobre esse assunto. Outras coisas que também falam, né, a respeito aí da atuação do carro elétrico nesse momento que a gente está vivendo. Eu já falei carro elétrico, né? É normal a gente estar tratando esse tipo de carro como carro elétrico. Não sei se já escutaram, provavelmente sim, é que a partir de tal ano, a partir de 2025, não teremos mais carros térmicos, né, com propulsão térmica, não teremos, ou a partir de 2030, não teremos mais carros com propulsão térmica, com motores térmicos, ou a partir de 2035, não mais teremos carros com propulsão térmica. Enfim, uma série de datas que aparecem, isso não é de hoje, né? Já há algum tempo tem se falado isso também, né? Já se falaram de 2020, ou a partir de 2020 não tem mais carros, somente carros elétricos, isso e aquilo. E a realidade é que ainda não temos essa situação que se apresenta. E a questão é a seguinte: por que não temos essa situação que se apresenta? Será que é má fé de alguma pessoa, ou de algum governo, ou das pessoas, os magnatas relacionados ao petróleo, que fazem com que essa maravilha não surja? E não é nada disso. Embora não seja muito comentado, existem várias limitações ainda desse nosso modelo de carro elétrico. Ele ainda tem algumas coisas a serem aprimoradas, ainda precisamos fazer muita coisa para que ele possa se tornar, né, o que as pessoas noticiam, o que as pessoas têm falado à torta e à direita, né? E isso eu não falo assim com gosto, não, porque eu sou entusiasta, né? Assim como vários ligados à engenharia, principalmente engenharia mecânica e a engenharia elétrica, são entusiastas desse tipo de modelo de carro. Mas, na realidade, conversando aqui com engenheiros, em especial engenheiros mecânicos, a gente não pode estar tratando de uma forma mais leviana, né? Precisa estar, olha, o que exatamente está acontecendo, o que nós precisamos para que essa realidade apareça. Essa é a nossa missão enquanto engenheiros mecânicos. E a minha intenção hoje aqui com vocês é justamente analisar o quanto de trabalho nós temos para chegar na posição de termos aí os carros elétricos como uma preponderância dos carros a nível mundial. Tá? Então, essa questão ligada a que ano vai ser, como é que vai ser, isso e aquilo e tal, ainda tem muita coisa para a gente tratar. Não se sabe exatamente quando vai ser possível. E por que não é possível? Estava comentando isso, né? Não é má fé de ninguém. Nós temos algumas limitações
algumas relacionadas ao próprio preço do produto, né, ao produto final, ainda é um preço muito elevado. É tarefa nossa, de engenheiro, resolver esse problema. Também a questão da autonomia desses carros é um problema seríssimo. Estão melhorando, agora já tem com essa autonomia, já melhorou isso e aquilo. A bem verdade é que ainda temos algumas limitações relacionadas a isso, por mais que apareçam, principalmente youtubers, assim, descompromissados até com a realidade tecnológica, muitas vezes, que vêm falar que essa coisa já está dominada e não está. A bem verdade, não está. E também o terceiro ponto está relacionado às próprias baterias. Essas baterias realmente ainda são limitadas. Demoram a serem carregadas, existem alguns detalhes, elas são muito caras, a produção dela causa alguns impactos para a natureza, gasta-se muita água nos processos para a produção dessas baterias, enfim. E além de ser extremamente caras, né? Caras e pesadas, então tudo isso é complicado. São 3 limitações que a gente precisa resolver para que os nossos carros elétricos possam se situar, possam ser realmente os substitutos dos carros movidos a combustão, né? Os motores térmicos, né? O pessoal está falando agora, os motores térmicos. Veja bem, para que isso possa realmente ser um caráter de substituição, nós precisamos ver o seguinte: como que o carro hoje, o carro térmico, como que eles nos servem? Como que nós utilizamos hoje o carro térmico, movido à propulsão térmica, né? O futuro carro elétrico, ele precisa cumprir com toda essa questão. Ele precisa nos servir minimamente com o que nós já estamos acostumados. E isso ainda não acontece. Muitos dizem assim, não, a questão de autonomia, as pessoas não andam tanto. Esses carros são mais para a cidade. Para a cidade, você tem autonomia mais do que suficiente para rodar um dia, voltar para casa e botar para carregar. Essa é a grande verdade, só que isso não é exatamente como um carro térmico nos serve. Porque no final de semana você pode estar querendo visitar a sua sogra lá no Espírito Santo. E com carro elétrico, a não ser que você more bem próximo, isso não é possível, na maioria das vezes. Na maioria das vezes não será possível. Então não está servindo da mesma forma. E isso ainda é um fator extremamente limitante. Se a gente falar que, olha, nós temos então que mudar a nossa forma de ser, então nós vamos estar mudando um paradigma relacionado aos automóveis. E aí pode até ser que a gente cumpra esse objetivo dessa forma, mudando o paradigma, mudando a forma como nós vivemos. Bom, mas não é o que a gente está discutindo agora nesse momento. Discutimos agora como que os carros elétricos poderiam chegar no padrão de servidão para a humanidade, tal como um carro a combustão, carro térmico, né, que a gente fala, propulsão térmica. E é isso que nós vamos ensaiar, conversar aqui rapidamente sobre esses aspectos. Nós temos algumas coisas interessantíssimas a tratar, né? Começando agora aqui do valor dos carros. Eles ainda são muito caros. Temos uma falsa impressão que é uma questão somente brasileira. Aqui eles são absurdamente caros, a grande realidade é essa. Mas não é. Mundialmente, ele ainda é um carro caro. Eu trouxe até um exemplo aqui para vocês, rapidamente, para a gente ter uma ideia do fator comparativo desses carros. Valor em ordem de grandeza, tá? Por exemplo, na Europa, peguei o mesmo modelo, nem vou falar qual modelo, mas peguei o mesmo modelo que você tem, ele é a propulsão a gasolina,
Ele tem a propulsão diesel e tem a propulsão elétrica. Esse mesmo modelo responde, tem uma classe desse modelo que responde com a mesma potência desenvolvida, em torno de 130 cavalos. Então, os três carros têm a mesma potência, para a gente poder fazer um elemento de comparação. Olha, quando você pega o preço desse carro a gasolina, isso o valor na Europa, em Portugal, ele está em torno ali de 26 mil euros a gasolina. O mesmo carro, mesmo nível de acabamento, a mesma potência, só que agora com a motorização diesel, que é mais cara mesmo, ele já está a 31 mil euros. Quando você pega esse mesmo carro, mesmo nível de acabamento, e o carro elétrico, ele vai para 38 mil euros. 38 a 39, quase 39 mil euros. Observe que ele é caro. Quando vai fazer esse tipo de compra, as pessoas observam se vão ter vantagens, obviamente. A não ser que seja uma paixão sua, isso pode realmente acontecer. Eu quero comprar um carro elétrico, eu sou apaixonado por carro elétrico, ponto. Você tem um dinheiro, você compra, acabou a história. Embora não seja isso que a gente está discutindo aqui nesse momento. Mas, se não, se é uma questão de fazer conta, não é muito fácil você ter vantagens mesmo a médio prazo. Vamos falar para vocês que sim. Ah, não, os vendedores, sem dúvida, olha o preço que você vai gastar de luz aqui, de energia elétrica, né, para carregar as baterias. É nada. E pode computar nada mesmo. Pode botar assim, ó, não precisa nem botar preço nenhum. Diz que você vai gastar zero. Faz as suas contas, prevendo sem gastar energia elétrica. Finge que o vizinho cede energia elétrica de graça para você. Pronto. Para você abastecer seu carro elétrico. A manutenção do carro elétrico é baixíssima. O valor é baixíssimo, inclusive. Verdade, bota zero. Não precisa botar valor nenhum para elemento de comparação com os demais. Você vai ver, montando a conta, que não é fácil. Você tem que rodar muito para que, a partir de um determinado momento, esse carro elétrico ele faça diferença. Então, se for em relação a um carro a gasolina, de 26 para 38, você tem 12 mil euros para tratar. Ele é quase 50% mais caro, né, do que um carro a gasolina. Isso na Europa. Se lá já é difícil você fazer as suas continhas para que busque um equacionamento que a partir de determinado momento você tenha vantagem, imagine aqui no Brasil, onde normalmente é o dobro para carros similares. Se você tem um carro a gasolina, um similar elétrico, isso tem poucos aqui no Brasil, né? Para você fazer esse tipo de comparação, mas eles existem. E você vai ver que ele é aproximadamente o dobro do preço. Então, se um carro a gasolina é 100 mil, você vai pagar 200 mil num carro elétrico. Ordem de grandeza isso também. É incrivelmente difícil você pegar esses 100 mil de diferença e, ao longo de um determinado tempo, você chegar e falar assim, olha, estou tendo vantagem a partir de determinado mês. Não dá. Você vai ver rapidamente que você vai ter que rodar um absurdo mais do que motorista de táxi. E aí entram outros detalhes interessantes. Será que é possível um motorista de aplicativo, então um motorista de táxi, rodar o que é necessário por dia para que, por exemplo, ao final de um ano e meio, você possa dizer que está tendo vantagens? Se você fizer isso, rapidamente você vai atingir quilometragens que a garantia da bateria do seu carro elétrico, ela acaba. A garantia. Ah, mas falaram para mim que a garantia são 8 anos. É pura verdade. Ou 160 mil quilômetros. Tem esse ou aí, sabe? Se for um carro do grupo da Jaque, eu acho que é 100 mil quilômetros só. Passou disso, você perde a garantia da bateria.
O que isso pode acarretar de maior problema? É que elas são caríssimas. Nós estamos falando aí de 30 mil reais, 40 mil reais para você trocar um banco de bateria desses. Se for um carro elétrico, né? Não um híbrido, né? O híbrido tem a bateria menor, mas se for um carro elétrico, em torno de 30 mil. Um Fusion vai trocar, que é híbrido mesmo assim, vai trocar ali, você vai gastar seus 30 mil reais para trocar esse banco de baterias. E aí, por que acontece? Ela estraga, ela faz isso, ela aquilo, faz aquilo. Não, não é bem isso. Quando você pergunta, e outro dia eu estava até analisando um vídeo na internet, e perguntaram assim, a bateria do carro elétrico não vicia? Quem falou? Ela não vicia como bateria de celular, que aí é um absurdo, né? Você compra hoje, amanhã, já não é a mesma coisa. Mas a capacidade dela vai diminuindo, sim. Tanto que é padrão da bateria, ou melhor, padrão da garantia da bateria, que enquanto ela estiver armazenando para 70% ou mais da sua capacidade, não entra no setor de garantia, não. Então, se ela pode chegar a 70%, é sinal que vai caindo, né? E no carro, por exemplo, num caso da Jack Motors, né, que é do grupo Volkswagen, né? Não estamos falando de produto porcaria, não. Se ela pega com 100 mil quilômetros, você perde a garantia da bateria, sinal que é provável que ela chegue nessa quilometragem, se você rodar em média isso, né, chegar aos 100 mil quilômetros, você vai ter ali 70% da capacidade de armazenamento da sua bateria. Aí, o que isso implica? O carro não vai andar? Claro que vai andar, só que a autonomia dele diminui. Vai diminuindo mais ainda. As baterias ainda são um problema a se resolver. Problema nosso, engenheiros, tá? Problema nosso. Não é questão de falar mal por falar mal, né? É uma coisa que nós precisamos resolver. Porque a bateria não gosta de muito calor. Ela também não gosta de muito frio. Ela dura mais se você não deixá-la cair os índices, né, de carga muito baixos. Ela dura mais se você não carregar até os 100% dela. Então tem que ficar entre 15 e 85. Só está dando um número para a gente conversar aqui. Quer dizer, a priori você já não consegue aquela autonomia que você comprou achando que ia tratar, para que você preserve um pouco mais a sua bateria. Isso tudo são problemas, senhores. São problemas. Outra coisa, você compra um carro elétrico, o cara fala para você, ele funciona aqui, ó, 400 quilômetros de autonomia. Vão rezar isso para você, vão falar que tem um teste, foi feito na Europa, isso e aquilo e tal, e é verdade. Só que esse teste, meus caríssimos, é um teste padronizado. Tá lá, olha, é no modo eco, sem ar-condicionado ligado, num padrão de anda e para característico de grande cidade europeia. Tem todo um padrão que eles seguem para dar um número para a gente. Esse número, até o europeu, quando pega esses carros para fazer teste, eles sabem que não vão atingir esse número que sai de fábrica. Mas ele é importante para você comparar um carro elétrico com o outro. Esse daqui, o padrão dele saiu com 400 km, esse outro aqui saiu com 350. É lógico, esse daqui ele responde melhor. Serve para comparativo. Mas ele, se você coloca realmente para você rodar, ele não anda isso. Vai andar se você colocar nas mesmas padronagens, né, no mesmo padrão que foi definido o teste. Aí sim, aí você consegue ali bem próximo àquela situação, nem sei se consegue, talvez consiga, assim, bem próximo àquela situação que se encontra ali. Então, senhores, não é uma coisa que você pegue e já tenha aquelas certezas, já tenha
Olha, vou pegar o carro, aqui no documento está falando que são 400 quilômetros que ele aguenta, vai aguentar 400 quilômetros. Não vai atrás disso. Se você for andar em estrada, aí mesmo que o negócio desaba. Porque eles são mais econômicos na cidade por conta das regenerações que eles possuem. Quando tira o pé do acelerador, quase todos hoje funcionam assim. Você tira o pé do acelerador, o motor elétrico começa a carregar a bateria. É a regeneração. Por quê? Porque o carro está rodando, você está a 60 km, você tirou o pé do acelerador, você tem uma energia cinética imensa ali envolvida. Quer dizer, como tem essa regeneração, ele pega essa energia cinética e transforma lá em energia elétrica para jogar no banco de baterias. Aproveita um pouco, não recupera tudo também não. Vai achando que, eu vou agora o negócio é infinito. Não é isso, não. Recupera um percentual. E esse percentual é bem razoável, é bem verdade. Mas não recupera tudo. E aí você vai na cidade, isso acontece mais, na estrada não acontece. Então, senhores, esse é um outro problema que nós temos. O problema de abastecimento entre aspas, né? Para o carregamento desses carros não chega a ser, é um problema também. Não chega a ser tão grave quanto os demais, mas é um problema. Dependendo da situação, você não consegue recarregar, porque não tem simplesmente locais para você fazer isso. Onde tem e onde se vende muitos carros elétricos, muitas vezes já há alguns locais onde você tem que enfrentar fila e eles não recarregam de forma muito rápida. Para que as baterias durem também bastante, tenham uma vida um pouquinho mais longa, obedeçam essa linha que eles falam aí, desses tantos anos de bateria aguentando e funcionando, o carregamento precisa ser lento. Quando o carregamento é lento, você protege a bateria, sabe? Essas baterias. Esses que são mais rápidos, isso tudo e tal, recarrega de forma mais rápida, é bem verdade. Mas às custas da própria vida útil ali da bateria. Então, é um jogo terrível. Nem sempre você consegue fazer com que o seu carro elétrico vá funcionar tal qual o seu carro térmico. Isso faz com que algumas pessoas, esse estudo saiu nos Estados Unidos recentemente, na Europa não sei, mas nos Estados Unidos saiu um estudo recente de várias pessoas que compraram carros elétricos e se arrependeram. Se arrependeram, acharam super legal, um negócio fantástico, legal, isso tudo e tal, mas quando foram trocaram por carros térmicos novamente. Isso dentro dos Estados Unidos, inclusive na Califórnia. Também houve esse tipo de situação. Então, meus senhores, não é algo que a gente esteja aí em fase final de implementação, de mudança de todos os nossos problemas, não. Realmente não estamos. Não estamos com essa bola toda, não. Apesar de muitos falarem que sim, estamos, porque tem um modelo Tesla lançado agora, que a autonomia é maior, isso tudo e tal, mas isso tudo é tecnologia desenvolvida, evidentemente, mas tem o seu preço também. E aí o preço começa a desgarrar cada vez mais. Um Tesla nos Estados Unidos, mais baratinho é 38 mil dólares, uma coisa assim. Americano gosta de comprar carro um pouquinho mais barato do que isso, mas em se tratando do que né? 38 mil dólares pode ser que ele abra o bolso, né, para comprar, mas é um modelo, vou falar aqui pelado, mas ele não é pelado coisa nenhuma, né? Mas é um modelo com um motor só, é um modelo que não tem todas aquela parafernália maravilhosa, muitas são para realmente você conseguir fazer um traslado melhor, mas outras são várias brincadeiras que tem dentro do carro. Não tem a maioria dessas baboseiras não vem, inclusive com os programinhas para fazer com que ele faça de 0 a 100 em 5 segundos, 6 segundos, sei lá. Muitos deles não vêm. E aí, para que você coloque toda essa parafernália, inclusive com 2 motores, não sei o que e tal, que é o grande barato, né?
sai muito caro. Aí vai para quase 60 mil dólares, um negócio totalmente fora de questão. Então, senhores, esse nicho, essa situação, essa possibilidade que nós temos aí, parece que é o direcionamento de você modificar toda essa nossa estrutura para chegar à utilização do carro elétrico, é o futuro. Então, nós somos chamados enquanto engenheiros para promover esse futuro. Nós seremos responsáveis por isso. Né? Os próximos de 5 a 10 anos serão maravilhosos, ao que tudo indica, para que a gente possa promover esse fator de transformação, para que os carros elétricos possam ser ali a preponderância. Porque também, se a maioria for carro elétrico, não há mal nenhum de A, B ou C ter um carro térmico. Né? Também tem esse outro aspecto relacionado. Aí, como essa realidade ainda não existe, toda essa maravilha, podemos fazer tudo agora, tal, ainda não existe, o que nós podemos fazer? Que transição adequada nós podemos tratar? Primeiro ponto deles é o seguinte, né? Não tem energia gerada de forma verde, entre aspas, né? Aquelas energias geradas da forma correta hoje, ecologicamente correta, tal, ou mais correta, que tudo dá um pequeno impacto da natureza, bem verdade. Ainda não temos energia suficiente para tocar carros elétricos no mundo, trocar a frota toda. São bilhões de carros que tem no mundo. Bilhões de carros. É um negócio assim assustador. Essas fontes de energia, né, aí só pensa no carro elétrico, né, funcionando. Olha aqui, ó, que maravilha. Não polui, né, não tem poluição sonora. Tem poluição térmica, porque a bateria esquenta bastante. Você tem vários sistemas de arrefecimento relacionados ao carro elétrico. Então, ele tem uma poluição térmica, sim, associada. Mas a acústica não tem, você não tem emissões ali, ele circulando. Você, depois que comprou, gastou a sua grana nessa coisa maravilhosa que é o carro elétrico. Mas, e para chegar à energia, para funcionar? Como é que isso veio? Para a própria produção. São as duas chegadas, né? Antes de você comprar e depois que você compra. Antes de você chegar, tem a produção dele, mas depois que você compra, você precisa alimentar. Como que isso vem? Né? E aí, essa geração de energia é um problema no mundo. É um problema, de novo, para que nós, engenheiros, possamos resolver. A maior parte da energia elétrica produzida no mundo ainda são por termoelétricas tocadas a carvão. E muitas vezes não é nem de boa qualidade. Não é a realidade brasileira. Isso é que é mais curioso. O Brasil, sobre esse aspecto, ele dá banho em vários outros países. Apesar da gente não dar menor valor em relação a isso. Mas a grande realidade é que você pega matrizes assim de países maravilhosos, por exemplo, como a Alemanha, que está investindo fartamente em energia eólica, energia solar, cada vez mais tem energia sendo produzida, eólica e solar, notável, né? Vamos aplaudir. Mas ainda um percentual imenso de energia gerada por termoelétricas a carvão. Na Alemanha. Temos um percentual realmente elevadíssimo, mais de 30%. Então, isso é um negócio meio estranho da gente analisar. Vários postos de recarga de carro elétrico, por exemplo, em Portugal, que eu vi algumas fotos, né? Conversei com alguns patrícios, e tudo bem, tem ali para 2, 3, 4 carrinhos assim para fazer a recarga, né? Porque demora um pouquinho, né? Não pode ser tão, senão a fila fica longa. E aí, atrás daquele negócio, como é que chega essa energia aqui? Tem um motor diesel funcionando atrás. Então, um motor diesel, né, funciona a óleo diesel, e ele ali tem um geradorzinho do lado, ele produz energia elétrica que abastece
ali os carros, municia, né? Os carros elétricos. Ora, senhores, também não vamos também só ficar na base da piada, da risada por conta disso, porque realmente o motor, diz ele de forma estacionária ali, porque ele pode funcionar em regime constante. E quando isso acontece, como ele está estacionário e funcionando em regime permanente, somente para gerar energia elétrica, você pode dosar algumas coisas, você pode regular de tal forma que ele polua bem menos, mas é bem menos mesmo. Não estamos falando das mesmas emissões que esse motor, um motor similar a esse, estivesse no motor, num caminhão circulando. Não. Mas, mesmo assim, é um negócio que é muito estranho. Vamos rodar de carro elétrico com energia elétrica produzida queimando diesel. Ou então, pegando da rede, onde a rede tem lá 30% de geração a carvão, de termoelétricas movidas a carvão, onde se queima carvão. É um negócio muito estranho, ainda para que a gente possa defender. O ideal é que nós cheguemos ao ponto onde toda a energia seja produzida, né, de forma verde, né, ecologicamente mais adequado. E aí, se isso acontece, tudo bem, essa parte já não vamos falar mais, mas está próximo isso? Não está não. Está próximo não. Lamentavelmente. Né? Não falo com alegria. Lamentavelmente. Aí fica faltando outra parte, e a produção do carro? Onde há poluições associadas, desde a pintura até a produção da bateria. Há estudos, aí eu não sei porque eu li isso uma vez só, então às vezes pode ser que alguém tenha exagerado, mas vou falar aqui porque eu estou tratando como se eu estivesse tratando entre amigos, né? Mas se toda a energia utilizada pudesse ser produzida de forma verde, vamos dizer, né? O carro elétrico ele teria que rodar em torno de 30 mil quilômetros para que, a partir desse momento, ele pudesse ser considerado uma vantagem em relação ao motor térmico, por conta do seu impacto ambiental de produção ser maior do que o térmico. Olha só, ainda temos um outro nicho. Então, tem outra fonte de estudo para a gente, para nós engenheiros. Olha, isso não pode ficar assim. Olha, se toda a fonte fosse produzida de forma verde, ainda teríamos que rodar 30 mil para que ele fosse vantagem ecológica. E como é que está a situação agora? Ó, com a média mundial, ele precisa rodar mais de 50 mil para que seja uma vantagem. Então, isso quer dizer que ainda tem muito serviço para a gente tratar. Muito, muito serviço para a gente estar atuando. Aí, como é que nós vamos resolver isso? Tem uma transição aí associada. Existe uma transição. A energia, mesmo não tendo essa pegada verde aí, esse negócio fantástico e tal, papapá, ainda está faltando. Nós precisamos de mais energia. E aí vai colocar mais um consumidor de energia, o carro elétrico. Bom, duas outras vertentes nascem para que a gente possa fazer uma transição, talvez, acredito eu, né? Uma transição mais razoável. A primeira delas é muito interessante, que está relacionada aos biocombustíveis. Tudo isso está motivado por conta das emissões dos carros. Tá? E aí, quando você imagina o biocombustível sendo utilizado, em parte que seja, você diminui essas emissões. Isso acontece. Então, não acabou o problema, mas diminui um pouco do problema você aditivando as gasolinas no mundo, e é praticamente o mundo todo, né? Pelo menos assim, Europa, Estados Unidos, a América, fazendo uma pequena mistura de biocombustível nas gasolinas. O problema todo é que esse biocombustível é o álcool, que você vai misturar normalmente nas gasolinas. E o álcool,
ele a nível mundial, ele tem um preço muito elevado. Aqui no Brasil também não é barato, não, mas poderia ser. Poderia ser, já digo até por quê. Mas ele ainda, mundialmente, é um negócio caro. Então, você aditiva essas gasolinas, no caso da Europa está em torno de 5% a 10% de álcool anidro. O álcool anidro é o álcool sem água, tá? Que é aditivado nas gasolinas. E isso fez com que as emissões diminuíssem, atingindo os níveis intermediários aí que estão sendo estipulados até que a gente possa ter algo melhor no futuro. Ótimo. Nos Estados Unidos também, já de 10% a 15% de álcool anidro na gasolina. Aqui no Brasil, não sei se vocês sabem, nós também aditivamos, né, com álcool a nossa gasolina. E aqui no Brasil está em torno de 27%. Na realidade, nesse momento é 27,5%. Mas eu não sei se eles botam 27,5%, né? 27%, vai. 27% é o que é aditivado. Isso faz com que aconteça um negócio interessante, uma conclusão interessante que ninguém fala. Olha, quando você aditiva a sua gasolina, você mistura, não, aditiva, é uma mistura. Quando você mistura a sua gasolina, que tem lá emissões em altíssimo nível, com um biocombustível, no caso o álcool, que tem emissões bem menores, você produz um combustível, obviamente, com essa mistura, um combustível melhor. Como a nossa mistura é maior, é claro que nós temos uma gasolina com menores emissões. Isso também a gente pouco festeja. Mas isso, gasolina com poucas emissões, quando comparado com o mundo, a gente não festeja. Normalmente a gente fala assim, mas vai ver lá no posto lá aquela gasolina ruim que a gente coloca. São duas coisas distintas. No primeiro caso, estou falando de tecnologia, no segundo é caso de cadeia. Não confundir isso também. O fato é, você ter a gasolina com mistura de 27% de álcool anidro, faz com que as emissões dela sejam bem menores. Com a gasolina agora, tem alguns poucos meses, melhorou incrivelmente, está com mais densidade, tem um poder maior, isso tudo e tal, já são comparadas às grandes gasolinas, as melhores gasolinas do mundo. E esse aditivo, ou melhor, essa mistura com o álcool, ela, diferentemente do que muitas vezes as pessoas falam, ela faz com que a qualidade do combustível melhore. A qualidade do combustível, você pode definir de várias formas, mas a principal delas está relacionada ao que a gente chama de octanagem, que é a capacidade que tem o combustível, quando misturado com ar de forma adequada, de resistir às compressões. Não explodir espontaneamente por conta de compressões. Quanto mais resiste essa compressão, melhor é o motor que você pode produzir. Você vai produzir motores com taxas de compressão maiores. Quanto maior a taxa de compressão, maior a potência que você pode extrair desse carro. Olha que fantástico. Então eu estou gerando um combustível através dessa mistura que tem qualidades melhores. Você pode projetar carros com potências maiores, ou então não aumentar a potência e valorizar o consumo desses carros. Sabemos fazer isso. Aí por fora não se sabe muito, mas o brasileiro sabe. Olha que coisa curiosa. Somos o único país, aliás, já não somos mais o único, mas até pouquíssimos meses éramos o único país a utilizar o álcool na proporção de 100%. 100% carros movidos a 100% com biocombustível. Agora, notícias recentes já dão ciência que a China já está fazendo, ainda pequena, né? Mas já é uma pequena frota de carros sendo produzidos que funcionam a 100% com biocombustível.
Se bem que não sei se vai ser chamado de biocombustível, funcionam com álcool. Mas, na realidade, é álcool que é obtido de carvão. E aí, quando o álcool de madeira, né, ele é um metanol, que é um álcool que causa alguns probleminhas aí à saúde, né? Ingerido, obviamente, ou você ter mais contato, ele tem alguns probleminhas em relação ao etanol. Mas ele é um combustível com octanagem ainda maior, que a cadeia é menor, né? Então a octanagem dele é muito maior. Só que o consumo também é um absurdo. Mas já estão sendo produzidos na China. Já há tendências mundiais no sentido de que o biocombustível passa a ser algo razoável para que você consiga promover essa transição. E aí você olha para o Brasil, isso tudo está de bandeja para a gente. E nós não aproveitamos. Décadas de pessoas ainda sem os conceitos técnicos adequados, falando muita coisa que não condiz com a realidade do que é o álcool. Não estou dizendo que também não tenham problemas, mas não se valorizou essa diferença fantástica que nós temos em relação ao resto, né, do mundo. Então, esse é um ponto interessante, a utilização de biocombustível, principalmente para mistura com gasolinas, minimizando as emissões, fazendo com que você tenha aí uma sobrevida, vamos dizer, até que a gente consiga fazer algo mais interessante. Já falei também da questão da geração da própria energia. O terceiro ponto que eu gostaria de abordar é sobre o hibridismo de alguns carros. Então, nós temos hoje possibilidade, né, carros maravilhosos já são lançados no mundo, inclusive aqui no Brasil, onde você tem, o carro tem 2 motores, né, muito comum, né, o motor a gasolina, ou então flex, do tipo ciclo-Otto, né, que a gente conhece bem aí, e motores elétricos associados. Uma eletrônica fantástica de gerenciamento disso e daquilo, faz com que esses carros abastecidos com combustível, a gasolina ou álcool, né, a maioria é gasolina, parece que só a Toyota aí que consegue, fez um lançamento de motor flex. Mas daqui a pouquinho tem mais, né? Se já não tiver. Mas a questão é que esses carros eles ficam extremamente econômicos quando são tratados com esse hibridismo. Então, isso dá aí uma sobrevida a essa tecnologia. O problema é que esses híbridos, como tem as duas tecnologias juntas, a manutenção é mais cara, né? Aparecem mais peças e tinha que ter uma coisa negativa também, né? Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui é um outro tipo de hibridismo, não é bem um hibridismo, mas são carros que hoje na Europa já há alguns lançamentos, você pode comprar na Europa, carros com célula combustível. Esses são carros que são movidos a hidrogênio. Você abastece com hidrogênio, esse hidrogênio tem lá uma caixinha, isso tudo tem que ser estudado, né? Assim, uma caixinha lá que produz, a partir do hidrogênio, você produz energia elétrica, que abastece o banco de baterias do carro e a motorização dele é elétrica. Mas você tem um motor elétrico, de onde que vem essa energia elétrica para movimentar os motores? Vem do banco de baterias. E como é que o banco de baterias está sendo alimentado? Através do hidrogênio. Acontece lá uma reaçãozinha lá e tal, e você tem a produção de energia elétrica. Fantástico, se não fosse o preço. Mas é uma coisa interessante. Você deixa de ter todo aquele problema, de onde que vai vir essa energia para municiar o meu carro? Se abastece com hidrogênio e vai para a vida, né? Vai para frente aí e tal. O problema é preço. Na Europa, por exemplo, eu falei aí que um carro elétrico aí 130 cavalos, com equivalência a um carro a gasolina
que custasse 26 mil euros, o carro elétrico custa 38. Valores reais, tá? E aí, se você compra um similar, que tem a célula de combustível, quer dizer, ele vai funcionar a hidrogênio, ele vai custar 58. Quer dizer, muito mais caro. Isso na Europa. Eu nem imagino o que acontece se trouxer aqui para o Brasil um negócio desse. Mas aí já começa a ficar um negócio muito caro. Na Alemanha, você tem alguns postos que já você consegue abastecer com hidrogênio. Em Portugal tem 2. Aliás, não sei se o segundo já está pronto. Tinha um. Né? Fazer o segundo. Quer dizer, mesmo em culturas assim, que a gente olha para a Europa, quase sempre a gente pode estabelecer uma pequena referência em relação a essa questão de tecnologia e tal. Mas você vê, mesmo Portugal, Portugal é pequenininho, tá certo, mas onde há a possibilidade de você comprar esse carro, você pode comprar lá tranquilamente, e 2 postos de abastecimento, quer dizer, não tem nada, né? Não tem nada. É um absurdo. Mas, enfim, existe essa possibilidade. E aí muitos falam assim, não, mas isso é muito caro. Só que tem um outro detalhe que vai favorecer também, por isso que eu estou trazendo esse assunto, vai favorecer também nós brasileiros. E que detalhe é esse? É que você pode produzir o hidrogênio a partir do álcool. Olha só. É possível isso? Sim, é possível. Aqui no Brasil, aliás, é o único lugar que eu conheço que tem protótipos, que carros são carros movidos a álcool, que faz uma transformação e gera hidrogênio, que faz outra transformação, gera energia elétrica, municia as baterias e o carro, na realidade, é um carro elétrico. A motorização dele é 100% elétrica, não tem hibridismo em termos de potência para roda. Olha que coisa interessante. Isso assim, é legal, né? Mas quem que vai ter álcool para isso tudo? O Brasil pode ter. O Brasil pode ter. Por isso que eu estou trazendo esse problema a vocês aqui. Isso é nosso, esse problema é nosso. Né? É problema da engenharia dos próximos anos, 5 a 10 anos. Nós precisamos resolver tudo isso. E aí há aquele que fala, não, como é que você vai obter o álcool? Vamos comer o quê? Vamos desmatar para gerar o biocombustível? Quem falou isso? Senhores, nosso país é imenso. Nosso país recebe sol a rodo. Nunca vi um país, vai ser tropical assim, lá na China, não, lá no Brasil. É sol para tudo quanto é lado. É terra boa. Florestas nativas correspondem a 40% do nosso território. É um absurdo. Isso daí faz com que você tenha um local fantástico para a regulação até do clima mundial. Mas é outro assunto. Vão mexer nisso de jeito nenhum. Não estou propondo nada disso. Sobrou 60%. A gente gera comida pra caramba. Já há países que dependem fortemente da comida que a gente gera aqui. Não sei se vocês sabem disso. A China é um deles. Quantos por cento do nosso território é plantado? 9%. 9% só. Não estou mexendo nos 40% das florestas nativas. 9% é plantado. Sobra terra pra caramba. Toda ela, não estou falando de Sibéria, não estou falando de terra que recebe sol, terra com qualidade e recebe sol. Nós temos condição de ser celeiro de biomassa mundial fácil. Então, essa transição está toda para a gente, que, tecnicamente, não precisa nem ser transição, pode ser uma coisa até mais à frente, já que, eu deixo como mensagem final essa tripinha de possibilidade tecnológica, né, com álcool, que a gente já consegue produzir de forma tranquila. Só precisamos de mais... tecnologia já tem, né? Mais seriedade e disposição para fazer isso. E com álcool, você gera hidrogênio, com hidrogênio gera energia elétrica, a energia elétrica municiar os carros elétricos. E essa tripinha de condição é possível. Não é agora, nesse momento não é, mas ela é possível.
para vocês, engenheiros quase prontos, como tem vários dos meus alunos que estão aqui assistindo aqui, ou me ouvindo para essa pré-eleição, e os nossos distintos convidados, né, nesses próximos de 5 a 10 anos, é um prato cheio para todos nós. Isso daí é uma coisa realmente fantástica que nós podemos viver. E nós somos, enquanto engenheiros, principalmente engenheiros mecânicos, convocados à modificação dessa realidade. Pois bem, meus caros senhores, é isso que eu gostaria de trazer de forma rápida, com uma conversa aí com vocês. É lógico que eu converso isso com os meus alunos, enfaticamente, efusivamente, mas durante períodos, vários períodos, doses homeopáticas, às vezes indo a fundo em cada um desses conceitos. A gente sempre discute sobre esses assuntos. É muito importante, né? O aluno curioso sempre traz informações que recebe aí por fora. A gente precisa, às vezes, desmitificar ou desmistificar essas informações e fazemos com isso, espero eu, uma formação adequada para os elementos transformadores da sociedade no futuro. Muito bem, com isso eu dou por encerrada aqui a minha pré-eleição, foi quase 1 hora, o que era prometido para essa pré-eleição, e abro a palavra aí, se alguém quiser se manifestar, por gentileza, pode estar à vontade, estou à disposição dos senhores. Aos nossos convidados, já deixo aqui meu profundo agradecimento, não sei se todos estão aí, não vou ver aqui o negócio, mas estavam previstos aqui Matheus Henrique, o Renato de Jesus, Vitor Franco, Yuri Gabriel e Bianca Guedes. Agradeço enormemente. Se vocês estiverem aí escutando, estiverem presentes aí, vai o meu agradecimento. Aos meus nobres alunos também no 10º período, o meu agradecimento. E, se nada mais a tratar, me despeço aqui com um sonoro boa noite, uma noite repleta de realizações e um restinho de semana fantástico para todos vocês. E é lógico que os meus alunos do 10º período têm aula agora, tá? Por favor. Muito obrigado a todos, grande abraço. Obrigado, professor. Boa noite. Muito obrigado.